Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Uma atividade onde a remuneração depende só do empregado. Quais as regras para quem vive de comissão? E por falar nisso, hoje vamos explicar como fica o pagamento de horas extras desses profissionais. E o telespectador quer saber qual a diferença entre insalubridade e periculosidade. E tem muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. Então, não saia daí. E para ficar bem informado, vamos às notícias que foram destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Uma funcionária da empresa Teleperformance no Paraná foi afastada do serviço sem receber o salário porque a empresa perdeu a carteira de trabalho dela. O estabelecimento proibiu a empregada de trabalhar até que a situação estivesse regularizada. No TST, o relator do recurso na sexta turma, ministro Augusto César de Carvalho, disse que o dano moral acontece quando o trabalhador sofre forte dor, grave angústia ou sofrimento elevado. Para o ministro, a empregada recebeu tratamento ofensivo, já que além de perder a carteira de trabalho, ela não recebeu remuneração no período de afastamento. A sexta turma condenou a empresa a pagar R$ 7.000 à empregada. A primeira turma do TST confirmou o vínculo empregatício entre um vendedor e uma empresa de alimentos na Bahia. O empregado não tinha carteira assinada e era autônomo. O trabalhador recorreu à justiça pedindo a declaração de vínculo de emprego, mas a empresa afirmou que o vendedor prestava serviços na condição de representante comercial. Por isso, ele não era subordinado à empresa, não tinha um horário de trabalho controlado e recebia por comissão. O caso chegou ao TST e o relator na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, alegou que a análise do Tribunal da Bahia foi correta, já que ficou comprovada a relação de emprego. O ministro destacou ainda que para fazer qualquer alteração na decisão, seria necessária a revisão de provas e documentos, o que não é permitido quando o processo chega ao TST. Uma funcionária em Porto Alegre foi flagrada por câmeras de segurança trocando carinhos com um colega de trabalho durante o serviço. Ela foi demitida por justa causa, mas entrou na justiça pedindo para reverter a demissão para dispensa imotivada e assim ter direito a receber indenização rescisória. A funcionária ganhou na primeira instância na Vara do Trabalho de Porto Alegre e depois no TRT do Rio Grande do Sul. A empresa, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas teve o recurso negado. O relator do caso, o juiz convocado Flávio Portinho Cirângelo, concordou com a decisão da Vara do Trabalho, já que para ele a punição aplicada pela empresa foi muito severa e manteve a demissão imotivada. Flávio Portinho Cirângelo ainda acrescentou que as imagens da câmera de segurança não mostravam atos obscenos ou agressivos contra a imagem da empresa. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu por unanimidade o direito à estabilidade provisória de um trabalhador da Sofim Industrial e Exportadora, que durante o contrato de experiência perdeu a ponta de um dos dedos da mão. A decisão reformou o entendimento do Tribunal Regional de Santa Catarina, que manteve a dispensa por não considerar a garantia de estabilidade provisória nos contratos por tempo determinado. Para o relator do recurso no TST, ministro Valmir Oliveira da Costa, embora o contrato fosse por prazo determinado, a continuidade de prestação dos serviços foi interrompida por culpa do empregador, que não adotou medidas de segurança, higiene e saúde para a proteção do trabalhador. Uma ex-empregada da empresa Márcios Calçados e Esportes do Paraná recorreu à Justiça do Trabalho por ter sido demitida durante a gravidez. Ela comprovou ainda, por meio de testemunha, que as datas de entrada e saída anotadas na carteira de trabalho estavam incorretas. A empresa recorreu ao TST. O relator do recurso, na segunda turma, ministro José Freire Pimenta, aceitou o depoimento da testemunha e os documentos apresentados que comprovaram a gravidez no momento da demissão. A turma condenou a empresa a indenizar a empregada durante o período da estabilidade, que é de 5 meses após o parto. A decisão foi unânime.
Um salário que varia de acordo com o esforço do profissional, ou seja, quanto mais venda, maior é a remuneração, mas nem sempre depende só do esforço. Tá aí uma profissão onde é difícil planejar quanto vai entrar no bolso no fim do mês. Essa é a realidade de quem trabalha por comissão ou produção. Mês é o mesmo sufoco. Marcos precisa caprichar na lábia de vendedor para conseguir engordar a renda no final do mês. O cliente escolhe o produto, né? E sempre a gente está descendo alguma coisa, né? Pega o produto que o cliente quer e desce alguma outra opção também, né? Porque é o papel do vendedor, né? Na verdade. O cliente está sempre querendo ser surpreendido. Parte de cada venda dessa vai direto para o bolso dele. Sem dúvida, um dos maiores atrativos para quem trabalha no comércio, a comissão é parte importante do salário do vendedor. Prefiro trabalhar por comissão porque assim eu recebo um salário melhor. Porque o meu salário é R$900 e eu batendo minha meta eu recebo bem acima de 900. É de livre-arbítrio da empresa de dar o percentual da comissão. E varia muito também de segmento para segmento. Você pega um segmento de produtos de valor baixo, valor agregado baixo, geralmente o percentual da comissão é maior, porque o produto é de baixo valor. Mas viver sem saber ao certo quanto vai entrar na conta depois de um mês inteiro de trabalho nem sempre é tão bom. Joaquim trabalha como vendedor de uma empresa de convênio e também depende das comissões para pagar as contas. Às vezes, elas são mais gordas, outras vezes nem tanto. E por isso, ele está sempre tendo que controlar o orçamento. Coisa certa é o planejamento mesmo. Você planeja, você gasta o que você tem e guarda um pouco, né? Então, eu que tenho que me planejar o meu dia a dia, né? Não vou gastar mais do que eu ganho, não. Entre vantagens e desvantagens, patrão e empregado têm que ficar atentos à legislação trabalhista, que traz algumas regras para o trabalho por comissão. Comissionados têm direito aos mesmos benefícios que qualquer outro trabalhador. Tem direito como qualquer outro empregado. E para que isso seja feito, existe aquela média, né, de comissões, que também está previsto na convenção coletiva. Para efeito de cálculo de 13º, salário, férias, rescisão contratual, tudo isso tem que fazer uma média das comissões que é das últimos 8 maiores dos últimos 12 meses, né? Então pega-se essa média para se calcular 13º, férias, rescisão contratual. Assim como nos outros casos, o dia do pagamento do salário de vendedor e outros empregados que ganham por comissão deve ser até o 5º dia útil do mês em data regular, independente do dia em que foi realizada a venda. A exceção é nos casos de acordo bilateral entre empregador e funcionário, que podem prorrogar o pagamento da comissão por até 90 dias depois do negócio. Quando o valor da venda é parcelado, o pagamento da comissão também pode ser parcelado, conforme o recebimento do dinheiro pela empresa. O funcionário só pode deixar de receber a comissão no caso de insolvência do comprador. Ressaltando que o comissionado, a porcentagem de comissão tem que estar prevista na sua CTPS no ato da sua contratação, determinado pelo empregador. Salário variável, tempo de trabalho às vezes maior, isso é certo. Mas o que a lei determina como garantia para esses profissionais? A repórter Ana Carolina Brito foi saber. Em um mercado cada vez mais competitivo, grande parte dos trabalhadores que ganha por comissão tem metas a cumprir. A gente trabalha com meta porque até é isso que faz a loja girar, né, para nós. Aí, assim, quando acordou a atingir, né, as metas, aí não é sempre que a gente atinge, né, porque a gente às vezes demora um pouquinho mais com um cliente, aí, às vezes a gente está organizando, aí não é sempre que a gente atinge. Segundo os empresários, esse é um modo de manter o número de vendas e incentivar os funcionários.
Eu acho que uma gratificação a mais para aquele vendedor que procura atingir a cota é um estímulo a mais que ele está dando para aquele funcionário para que produza cada vez mais. O que existe realmente que nós entendemos que aquele funcionário que trabalha com um percentual de comissão, ele vai ter um ganho realmente pela sua produtividade, pela sua capacidade, pela sua qualificação, pelo seu rendimento. Obviamente, quanto mais vender, maior será a sua comissão. Então, para a empresa, sempre é melhor que ele tenha um funcionário nessa área de vendas e que mais produza, que mais venda. Mas, segundo Danilo, a empresa tem que ficar atenta para o estímulo não se transformar em pressão. A gente era um pouco pressionado, mas a pressão era boa tanto porque assim a gente receberia um salário melhor. Procurar dar cotas que sejam factíveis, que elas possam ser atingidas, para que a empresa se sinta realizada por ter atingido aquela cota e os seus funcionários também. Este advogado alerta que mesmo que o empregado não cumpra a cota, ele tem direito à comissão sobre tudo o que vendeu, como está na carteira de trabalho. Tem empregador que põe um limite para o empregado. Olha, você só vai ganhar comissão se você bater a cota. Isso chama-se cota flutuante. Isso não existe. Independentemente de existir cota ou não, se está previsto na CTPS dele um determinado porcentagem de comissão, ele vai ganhar, sim, aquilo que está previsto na CTPS. E quando o assunto é carteira de trabalho, o empregado precisa ficar atento. Todos os salários devem ser registrados com todas as comissões que o vendedor receber no mês. Os maiores problemas e reclamações dos vendedores comissionados é aquela famosa comissão por fora. Por quê? Isso vem prejudicar totalmente o empregado, como foi citado agora. Por exemplo, o empregado que recebe comissão por fora, o empregador não recolhe o fundo de garantia, o INSS, para efeito de aposentadoria futuramente também vai prejudicá-lo, porque a aposentadoria é feita pela média de salário, e também para efeito de férias, 13º salário, também ele é prejudicado. Por quê? Porque também é feito em cima da média. Então, quando não existe uma média, só existe aquela médiazinha que está na carteira profissional, o restante é por fora, quem sai prejudicado é o empregado. De olho em tudo isso, Joaquim capricha nas vendas e já faz planos para o futuro. Prefiro trabalhar como vendedor comissionado. E no futuro ter alguma coisa minha. Quero ser cozinheiro, fé em Deus, montar meu restaurante. Estou trabalhando para isso. Hoje ainda vamos voltar a falar sobre comissão. Bem, agora é bom saber que de qualquer parte do país você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O Rogério Oliveira quer saber a diferença entre insalubridade e periculosidade. Qual a diferença entre adicional de insalubridade e periculosidade? O trabalhador tem direito ao adicional de periculosidade quando trabalha em ambiente que apresenta risco à vida. Já o adicional de insalubridade é devido quando o funcionário atua em ambiente que faz mal à saúde. A diferença basicamente é essa, né? O empregado, quando ele trabalha com um ambiente que faça mal à sua saúde, ele tem direito ao adicional de insalubridade. Insalubridade vem de salubre, de saudável. Então, aquilo que faz mal à sua saúde. Já a periculosidade é aquilo que faz mal à sua vida. É um risco de vida que o empregado tem quando ele trabalha naquele ambiente de insalubridade, de periculosidade. A periculosidade, que basicamente pela CLT, ela vem trabalhando com a gente com os adicionais, com o ambiente perigoso, sendo aquele considerado contato com combustível ou inflamáveis. Ou a gente poderia ter também as questões, que aí eu tenho uma lei específica, que é com relação aos eletricitários, que é o sistema elétrico de potência. Quem trabalha nesse ambiente tem o direito ao adicional de periculosidade. Radiação também. O TST já entende que radiação, o direito é de periculosidade ou radioatividade. No caso da insalubridade, vai depender do ambiente, porque eu tenho um ambiente, agente físico, químico e biológico. E nesse sentido eu posso ter o frio, o calor,
eu posso ter a umidade, eu posso ter a questão com relação a ruídos, isso tudo gera o adicional de insalubridade, conforme a NR15. Como é calculado o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade? O trabalhador que atua com atividade insalubre no grau mínimo recebe 10% de adicional de insalubridade. Quem atua com grau médio recebe o percentual de 20%. No grau máximo, o percentual é de 40%. O adicional de periculosidade é um acréscimo de 30% no valor do salário, independente do grau de contato ou do ambiente. Conforme o TST, o cálculo dos adicionais é feito a partir do salário básico do trabalhador. O empregado não pode receber os dois adicionais. A CLT veda o recebimento dos dois adicionais de forma concomitante. Ou ele recebe a insalubridade ou ele recebe a periculosidade. Como o trabalhador pode comprovar a insalubridade? De acordo com a norma regulamentadora NR15, que trata das atividades e operações insalubres, a insalubridade deve ser comprovada por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitados. A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por órgão competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. A NR15 ela vem pela portaria 3.214 do Ministério do Trabalho para regulamentar os agentes insalubres, para trazer o que trata a insalubridade, do que ela seria, quais são os agentes que geram a insalubridade e os percentuais de tolerância, os graus de tolerância que o empregado tem ao ter contato com aquele agente. Também traz sobre a periculosidade. Ela vai trazer para a gente o tempo, o período, o limite que eu tenho de metragem, de proximidade ou não daquele agente de periculosidade. Então, vai depender muito do agente em específico. Faça como o Rogério e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. Daqui a pouco tem mais dúvidas. E não perca no próximo bloco. A discussão é sobre os direitos do terceirizado. Eu volto em 1 minuto. Até já! No último bloco, você conheceu a rotina de quem vive de comissão. E é bom saber que o profissional tem direito à hora extra. É o que diz a súmula 340 do TST. A súmula número 340 do TST diz que o empregado sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. O TST entende que, no caso de trabalhador comissionista, seja ele puro ou misto, ele vai fazer jus à hora extra no caso de sobrelabor. No referente à parte fixa, ele vai receber a hora extra normal, acrescida do adicional de 50%. E no caso da parte variável, é que ele vai receber apenas o adicional. Da mesma forma, o trabalhador que recebe apenas comissão. Nesse caso, ele também receberá apenas o adicional. O TST também entende que a súmula 340 é aplicável nos casos de trabalhador que recebe apenas por produção. E, da mesma forma, ele receberá apenas o adicional de 50%. O cálculo é feito da seguinte maneira, vou exemplificar. Um trabalhador que recebe R$1.000 de comissão por mês e trabalhou, digamos, 10 horas, a hora extra, a hora dele trabalhada equivalerá a R$100. Como ele não recebe hora extra, ele vai receber apenas o adicional de 50% sobre esses R$100. No caso, ele vai receber R$50 por hora extra laborada. O vínculo de emprego de um terceirizado pode gerar uma discussão na Justiça do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. O
Banco Santander entrou com recurso depois que a decisão da terceira turma do TST enquadrou como bancário um empregado terceirizado que prestava serviços de informática. Segundo o banco, o funcionário também trabalhava para outras empresas não integrantes do grupo econômico. De acordo com a súmula 239 do TST, é considerado bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco do mesmo grupo econômico. A exceção é quando a empresa presta serviços a bancos e a empresas não bancárias ou a terceiros. No caso que chegou ao TST, 96% das tarefas do empregado eram destinadas ao Banco Santander e somente 4% a outras empresas. Por ser um percentual bastante pequeno, a seção 1 de dissídios individuais manteve a decisão da terceira turma e enquadrou o empregado terceirizado como bancário. O relator do processo, o ministro Lélio Bentes Correia, destacou que o trabalho que ele fazia em outras instituições era muito pequeno. O ministro ainda alertou que não reconhecer a condição de bancário do trabalhador pode abrir precedentes para casos de fraude à legislação trabalhista. Acompanhe agora a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo, senhor ministro Lélio Bentes Correia. Pagos em recurso de revista 1.274.766 de 2004. Embargante Banco Santander S.A. Embargado Edson Rogério Antunes Roan. Ministro Lélio. Senhor presidente, esse é um processo que eu destacaria, não fosse o pedido de preferência para a sustentação oral. Há algumas semanas discutimos aqui a hipótese de enquadramento como bancário do empregado de empresa de processamento de dados do mesmo grupo econômico, que também presta serviços a outros clientes além do banco. Naquela hipótese, se não estou enganado, o percentual de prestação de serviços a terceiros ultrapassava 10%. E esta STI entendeu que não era possível, nessas circunstâncias, considerar irrisória a prestação de serviços a terceiros. Nos precedentes que colhi, inclusive de turma, da primeira turma que examinei, esse percentual chega a 2%. E aí temos reconhecido que a prestação de serviços a terceiros é irrisória. No caso concreto, porém, o Tribunal Regional estabelece esse percentual de prestação de serviços a terceiros em 4%. Estou entendendo, assim como a egrégia turma, que 4% não é um percentual significativo a ponto de descaracterizar a condição de bancário do empregado. Mas trago o processo, trago a tese à consideração da egrégia SDI, a fim de que nos fixemos em um marco objetivo para equacionar a questão. Penso que até 5% de prestação de serviços a terceiros seria aceitável, estaria ainda no espírito da súmula 239, a aceitação da condição de bancário do reclamante. Com essas considerações, senhora presidente, não conheço os embargos interpostos pelo reclamado. Doutor Carlos Vinícius, está inscrito pelo embargante. E uso da palavra, senhora presidente. Eu lhe concedo a palavra pelo prazo regimental e defiro a juntada da procuração. Egrégia subseção, a questão é exatamente essa posta pelo eminente relator. É saber qual percentual seria irrisório para afastar a exceção prevista na súmula 239 dessa Corte. Os precedentes, como bem citado por sua excelência eminente relator, no sentido de estabelecerem a insignificância da prestação de terceiros, que se tem até hoje na escolha do tribunal, vai de 1% a 2%. Né? E, no caso concreto, o quadro fático delimitado pelo Tribunal Regional, admitido pela Corte, pela turma, isso é em controvérsia, é de 4%. Então, no entender do ora embargante, este percentual não seria data vênia irrisório, mas entende que é uma questão subjetiva, efetivamente, mas que este percentual, independentemente de ser 3%, 4% ou 5%, como entende sua excelência, o eminente relator, pode
no montante de faturamento, representar um valor efetivamente representativo. Então, como a jurisprudência nessa corte? A súmula é clara. A princípio, a só prestação de serviços a terceiros já afastaria a possibilidade de reconhecimento de bancário. Houve a evolução da jurisprudência deste colégio tribunal no sentido de se admitir o reconhecimento de bancário desde que a prestação a terceiros fosse irrisória e significante, de 1% a 2%. O que não entende o embargante, no caso concreto, estar presente essa irrisoriedade. Então, pugna-se, portanto, pelo conhecimento do recurso, por contrariedade à súmula 239, no mérito do seu provimento. Entendendo, desde já, a subjetividade da questão posta. Consulta os ministros. A divergência? Sim, ministro Brito Pereira. Essa questão aí, de que fala o eminente advogado, surgiu naqueles casos do Banrisul, em que era, às vezes, 1%, 0,5%. E aí se passou a cogitar dessa irrisoriedade, porque, embora se reconhecesse que não era 100% para o banco, mas a parcela para terceiro era irrisória. É mais ou menos o conceito tão objetivo quanto aquele do princípio da bagatela, que no direito penal se usa e não se sabe qual é a linha divisória entre a bagatela e a significância. Para mim, não é bagatela 4%, dependendo, provavelmente, da atividade, porque a empresa de processamento de dados tem várias atividades. Este empregado, o segmento onde, como diz o ministro Lélio, para usar a expressão dele, onde se ativava esse empregado, havia um percentual de 4% dessa atividade que exercia esse serviço para terceiros, portanto, fora do grupo econômico. Não é o caso, eu não estou examinando o caso concreto, mas é possível que seja dado nisso. E nas outras atividades, programação, digitação, sei lá o quê, outras 2 ou 3, também tinham outros percentuais que trabalhavam ou talvez até 10%, 15% para terceiros. Quer dizer, então, o percentual não me impressiona, mas 4%, para mim, não é bagatela. Mas eu estou acompanhando o eminente relator, porque o eminente relator bem traduz a jurisprudência da Casa e nós não temos também essa linha divisória. Mas eu apenas estou ponderando que o ministro Lélio tem sempre me orientado nas minhas dúvidas e diz, Sua Excelência, me socorrendo quando lhe indago. Por que não conhece e adota a tese? Ele disse, porque aqui está se discutindo violação à disposição de lei. E, para se discutir violação à disposição de lei, tem que se examinar o mérito, naquela história dos agravos de instrumento. Aqui, Sua Excelência está trazendo uma tese que diz o seguinte, na hipótese em que a Corte de Origem registra expressamente que a quantidade de trabalho prestado a terceiras empresas é irrisória, 4%, afigura-se imperioso reconhecimento da condição de bancário do autor, sob pena de o Poder Judiciário condescender com artifícios que visam a burlar a legislação do trabalho, inaplicável à parte final da súmula 239 desta Corte Superior. Aqui é a tese. Aqui é como se estivesse conhecendo e provendo ou negando provimento. Por isso, eu estou apenas ponderando sobre a possibilidade de se dizer por que é que não se conhece. Porque aqui não se está examinando a questão à luz da violação à lei. Aqui é só jurisprudência, só divergência. E, se não há divergência, não há tese a ser defendida. Apenas ponderando o eminente relator, não estou divergindo, nem estou aqui para criticar a Sua Excelência. Apenas porque o que nós estamos vendo, e hoje já nos lembramos disso aqui, que, em agravos de instrumento, vem teses de mérito assim, profundas. Ao final, diz assim, nego provimento ao agravo. Ou seja, sequer se conheceu, sequer se processou a recurso de revista. É apenas isso, ministro Lélio. E não é para o ministro Lélio. Eu estou sugerindo que nós pensemos nisso, porque esse é um vício do qual também padeço. E estou, já há algum tempo, procurando corrigir, orientando o gabinete, para não incorrer nessa que
se não estou falando demais, parece-me uma impropriedade. Mas não estou divergindo. Apenas, ministro Lélio, me permite aproveitar esse fato. Só isso. Senhora presidente, só um esclarecimento em atenção à ponderação do ministro Brito Pereira, é que, na verdade, a alegação da parte é de contrariedade à súmula. Para afastar a contrariedade à súmula 239, é necessário, com base nos elementos fáticos revelados na hipótese dos autos, explicitar por que não estou divisando contrariedade à súmula. E, nesse sentido, vou ter que erigir tese mesmo. Não é? E, essa ementa que está consignada, ela é reprodução fiel daquela que consignei no processo ERR 1.134.186 de 2003, julgado em 31 de março de 2011, nesta SDI, decisão unânime. Só muda o percentual, de 2% para 4%. Não é? Por isso que destaquei, aproveitei rigorosamente a mesma tese e destaquei essa particularidade, que o que proponho é que nos fixemos aqui num limite objetivo de considerar até 5% aceitável como não descaracterizador do exercício da atividade bancária, porque o que quer a súmula, afinal, é que a mera constituição de uma subsidiária, de uma empresa vinculada ao grupo, dedicada à atividade de informática, permita o subterfúgio de desqualificar como bancário aquele empregado que efetivamente o é. É que a turma não conheceu da revista, é só por isso. Sim, erigindo tese. Tá bom. Mas agradeço ao ministro Brito a observação. Então, não há divergência. Não. Consulta os ministros. Não havendo divergência, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do ministro relator. Processo seguinte. E não perca no próximo bloco. Conheça a trajetória do mais novo ministro do TST. Eu volto em 1 minuto. Até já. E chegou a hora de tirar as dúvidas do telespectador. A pergunta é da agente administrativa Afonso Cardoso. Gostaria de saber se eu sou obrigada a pagar FGTS para empregada doméstica? O empregador que tem um empregado ou empregada doméstica não é obrigado a pagar o fundo de garantia. A lei lhe concede a faculdade de recolher as contribuições do fundo de garantia. É uma faculdade. Se o empregador opta por fazer os recolhimentos, ao empregado doméstico ou empregada será assegurado o direito ao seguro-desemprego. O Tribunal Superior do Trabalho tem 2 novos ministros. Hoje vamos conhecer a trajetória do magistrado Hugo Carlos Scheuermann, que veio do TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Ele nasceu em Três Passos e soma 23 anos de carreira na magistratura trabalhista. Eu converso agora com Hugo Carlos Scheuermann. Olá, ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no TV TST e bem-vindo ao TST. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Ministro, quando que foi a chegada do senhor na Justiça Trabalhista? A minha trajetória na Justiça do Trabalho, ela inicia no meu 2º ano do curso de Direito, quando eu optei na juventude pelo curso de Ciências Jurídicas Sociais. Já no 2º ano surgiu a oportunidade de um concurso público para ingresso como funcionário da Justiça do Trabalho. E foi o que aconteceu. Iniciei como auxiliar judiciário na então primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Atuei como funcionário quase 6 anos.
e lá atuando como funcionário é que realmente eu comecei a vivenciar a prática daquilo que a faculdade me proporcionava em termos de ensino. Comecei a trabalhar com juízes que me incentivaram ao concurso para a magistratura e desde cedo, então, já dos bancos escolares, pelos próprios professores, muitos desembargadores lá do Tribunal do Rio Grande do Sul, advogados trabalhistas, eu iniciei a carreira já pensando na área do direito ao trabalho e foi o que aconteceu. Me formei em 86, em 87 eu fiz um curso de preparação, em 88 o concurso e em 89 eu assumi como juiz substituto. Sim, agora sempre a Justiça do Trabalho. A escolha do senhor foi acertada desde o início, ministro? Creio que sim, pela própria minha trajetória, pelo gosto que se tomei lá da faculdade pelo direito do trabalho. E aí, sendo como funcionário, depois como na trajetória toda como na magistratura trabalhista. Porque é difícil escolher, né? O direito te oferece um leque de opções de atuação, não é, ministro? Assim, e quando você decide sobre um caminho a seguir, o que chamou a atenção do senhor naquela época sobre a Justiça do Trabalho? Bom, desde o início, a questão, o direito do trabalho é um direito social. Essa é uma coisa que chama muito na época que eu estava na faculdade e fez com que eu seguisse nessa carreira. Agora, ministro, primeiro, só para a gente explicar um pouquinho para o telespectador, o juiz começa como juiz substituto. Como que é a atuação do juiz substituto e depois ele se torna titular? Como que é essa passagem? A organização da Justiça do Trabalho, ela tem um juiz titular e um juiz substituto para cada vara do trabalho. Então, se inicia como juiz substituto justamente na questão da substituição dos juízes titulares. Cargos vagos, substituição em férias. Na realidade, como diz a própria palavra, juiz substituto. Daí, esse é o início da carreira e como todas as carreiras públicas, ela tem uma promoção por merecimento e uma promoção por atividade alternadamente. Eu tive a felicidade de ficar apenas 2 anos e pouco como juiz substituto. Já havia vaga para juiz titular e tive a promoção por merecimento já em 1992. E quem que faz essa promoção? Essa promoção é através do sistema de lista tríplice feita pelo próprio tribunal, do tribunal de origem, no caso o TRT da 4ª Região, se faz uma lista tríplice e dessa lista tríplice é escolhido um dos integrantes. Quer dizer que o trabalho de um juiz ele é observado do início até toda a trajetória dele, é isso? Com certeza. A magistratura em si, ela exige muito trabalho, muito desempenho, muita dedicação e evidentemente que nada mais se faz do que a própria obrigação. E esse trabalho, evidentemente, então, ele é reconhecido pelas corregedorias, pelos tribunais, no caso de promoções. O mesmo processo acontece da passagem de juiz para desembargador, ministro? Exatamente o mesmo processo. Você assume a titularidade de uma vara do trabalho, desenvolve o seu trabalho e, a partir dali, as vagas que surgem nos tribunais regionais de juízes de carreira são preenchidas desta forma, por antiguidade e merecimento. Eu também tive a felicidade de atuar praticamente só 10 anos no primeiro grau e surgiu a minha primeira convocação para o tribunal tinha um resíduo, isso lá em 1999, e em final de 2002 saiu a minha nomeação após integrar a lista tríplice também por merecimento como desembargador do tribunal que eu assumi em janeiro de 2003. Agora, o senhor sempre ficou no Rio Grande do Sul? É a primeira vez que o senhor sai do estado? Não, eu atuando como magistrado, evidentemente, limitado ao TRT, da jurisdição do TRT da 4ª Região. Mas eu estive convocado no TST no final do ano passado, em novembro e dezembro, num período de afastamento do ministro Lélio, foi um trabalho importante na OIT, então eu estive convocado e conheci o Tribunal Superior do Trabalho no final do ano passado. Essa é uma curiosidade interessante, né, ministro? O senhor foi convocado para atuar no TST. Como que é essa trajetória de primeiro chegar como juiz convocado, como desembargador convocado, depois como ministro? Como que é essa trajetória para a gente saber? O Tribunal Superior do Trabalho é composto por 27 ministros. Esses 27 ministros, excluído o 5º constitucional, das vagas da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público, os demais são juízes de carreira e juízes de tribunais regionais de trabalho, ou seja, desembargadores. E desses desembargadores, então, é que o tribunal
através também de listas tríplices, né, que são encaminhadas pelo presidente da República, faz a escolha do ministro, depois passa para a sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, depois aprovação no plenário do Senado Federal, finalmente nomeação pelo presidente da República e posse. E também é um critério de trabalho que se é desenvolvido. Para mim, até, inclusive, foi uma surpresa a convocação para a TST. E depois, evidentemente, conhecendo o trabalho aqui, há uma inscrição desses desembargadores que têm interesse em concorrer à vaga do ministro. E eu fiz a minha inscrição, eu conheci o trabalho, gostei, achei interessante e aqui estou. O senhor já chega aqui com quantos processos para julgar? Houve uma distribuição, são mais de 10 mil processos. Só para o senhor? Exato, são mais de 10 mil processos. E que a gente, é um desafio, na verdade é um desafio que eu me propus e um desafio que a gente vai vencer, com certeza. Ministro, esses 10 mil processos, como que o senhor faz para as pessoas terem ideia, como que é o trabalho de um ministro? O senhor delega a sua equipe, como que é isso, para dar conta de 10 mil processos? É um volume muito grande. Na realidade, o que ocorre todos os gabinetes têm uma equipe de trabalho. Sozinho seria impossível. Uma equipe de trabalho que examina o processo, elabora as minutas dentro dos entendimentos respectivos. E, evidentemente, nós temos diversas classes de processos, aí nós temos agravos de instrumentos, recursos de revista e assim por diante. Então, você faz evidentemente uma seleção desses processos e você procura, na medida do possível, observar a ordem de antiguidade desses recursos, para prestar a jurisdição, evidentemente, de uma forma mais séria possível, num volume tão grande de processo. Agora, o ritmo no próprio gabinete é o ministro que imprime, é isso? Penso que sim. Eu ainda estou começando. No gabinete que eu atuei, foi um gabinete estruturado, na convocação, no caso do ministro Lélio. Eu tive a oportunidade de, em 31 dias que foi minha convocação, acho que foram quase 1.300 julgamentos. Mas, evidentemente, eu agora estou começando, estou conhecendo o meu gabinete, estamos hoje, inclusive, fazendo a mudança física, então, para verificar, começar o levantamento desses processos, para começar efetivamente os seus julgamentos. Ministro, o que o senhor espera dessa atuação? O senhor chega com que propósito aqui no TST? Eu chego, em primeiro lugar, para vencer um desafio. É um propósito do qual eu, como falei antes, foi uma opção em que eu coloquei meu nome à disposição e tive a felicidade de ser escolhido uma lista tríplice na vaga que é da ministra Rosa Maria Weber, que é do Rio Grande do Sul, e a responsabilidade para representar o Rio Grande do Sul é muito grande, é maior ainda em função da vaga da ministra Rosa, pela sua brilhante trajetória, tanto é que hoje está no Supremo Tribunal Federal. Então é uma responsabilidade muito grande, mas nós estamos prontos, estamos prontos para o desafio. Na verdade, é esta a palavra certa. Um desafio para que nós demos conta deste volume de processos e, quiçá, com medidas legislativas que possam diminuir esta carga tributária, essa carga recursal. Existem 2 projetos importantes, um do TST, para na verdade, racionalizar o uso desses recursos de natureza extraordinária que o TST julga. E o desafio, então, é para ajudar o TST, para realizar a sua função institucional, que é uniformizar a jurisprudência em todo o território nacional e também para zelar pela aplicação do direito do trabalho em todo o território nacional. Então, essa é a função institucional do TST e para isso estamos aqui. E, claro, sempre pensando na realização dessa função institucional, a razão de ser do direito do trabalho, a sua função protetiva, a sua função social. Agora, ministro, tem uma carreira paralela agora à de ministro, que é do magistério, né? O senhor tem uma longa trajetória aí na parte do ensino e sempre no direito do trabalho. E como que fica isso? Como é que o senhor chegou? O senhor vai continuar dando aula, dividindo esse conhecimento agora de ministro? Como é que o senhor pretende fazer isso? Eu sempre gostei do magistério, sempre gostei da sala de aula, o contato com os alunos, é um contato que enriquece, com certeza. Iniciei há muitos anos o magistério na área de direito do trabalho, mais precisamente nas cadeiras, nas matérias relacionadas a processo do trabalho.
Lecionei em diversas universidades do Rio Grande do Sul, em cursos de pós-graduação e também na nossa fundação da Magistratura do Trabalho, que é a FEMARGS, que tem um curso preparatório à magistratura, onde inclusive eu fui curador acadêmico por um período. E realmente, embora o volume de trabalho também é grande para os desembargadores, eu conseguia, paralelamente, num limite estabelecido, desenvolver as minhas aulas. Elas agora estão suspensas. Minhas atividades eram no Rio Grande do Sul, eu não pretendo, pelo menos do início, segui-las. Aliás, já me despedi dos meus alunos, né, já encerrei o bimestre. Mas como foi a trajetória do senhor antes da Justiça do Trabalho? O que o senhor fez? Como é que começou? Como começou a vida do trabalho? Eu sempre digo assim, eu sempre trabalhei. Eu sou filho de pequenos agricultores do interior de Três Passos. Sou o 8º filho, meus irmãos, praticamente todos eles se dedicam à agricultura também. E eu fui aquele que resolvi estudar, né? Aos 14 anos eu já iniciei minha atividade profissional na cidade, em Três Passos, como office boy, galgando postos, depois como auxiliar de escritório, encarregado do setor, na indústria lá de Três Passos, na área do escritório. Depois em Porto Alegre também, comecei como auxiliar administrativo, acabei como assessor de diretor de recursos humanos. Quer dizer, sempre exerci uma atividade, tanto na área de serviços, no comércio, na indústria, como empregado. Até 1983, foi quando nós então retomamos ali que eu fiz concurso para ser funcionário de trabalho, já tendo em vista que eu estava realizando o curso de Direito na faculdade. Ministro, muito obrigada pela entrevista, pela participação do senhor aqui no TVT-ST. Seja muito bem-vindo sempre e sucesso na carreira agora como ministro do TST. Muito obrigado e eu quero também agradecer essa oportunidade de me fazer conhecer um pouco. E para fechar com chave de ouro essa nossa conversa, veja agora a biografia do ministro Hugo Carlos. Hugo Carlos Scheuermann nasceu em Três Passos, no Rio Grande do Sul, em 15 de julho de 1959. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Estado. Especializou-se em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Em 1983, por concurso público, chegou ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região como auxiliar judiciário. Também por concurso de provas e títulos, tomou posse em abril de 1989 como juiz do trabalho substituto do TRT4. Cerca de 2 anos e meio depois, foi promovido por merecimento a juiz titular e percorreu o interior do estado. Também por merecimento, chegou em 2003 ao cargo de desembargador federal do trabalho do TRT da 4ª Região. Paralela à carreira de juiz, Hugo Carlos Scheuermann tem um currículo extenso como professor de pós-graduação e especialização em diversas instituições de ensino na área do direito trabalhista, onde soma 23 anos de carreira. Foi convocado para atuar no TST por 2 períodos em 2011 e, desde o último dia 16 de julho, é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga deixada pela ministra Rosa Maria Weber, que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ela já virou uma alternativa interessante para as empresas reduzirem custos com a contratação de pessoal. É polêmica e muitas vezes vira caso de justiça. No quadro Memória de hoje, o assunto é a terceirização. A terceirização é um fenômeno social relativamente novo, tendo como marco histórico de surgimento a Segunda Guerra Mundial. Foi a partir desse momento que a modalidade de contratação passou a interferir na sociedade e na economia, tendo relevância para as ciências sociais, dentre elas a jurídica.
Com o advento da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, aliados aos países europeus, na luta contra os nazistas e os japoneses, tiveram a necessidade de aumentar substancialmente a produção de armas. Desta forma, houve o surgimento de novas empresas especializadas em prestar serviços acessórios às indústrias armamentistas. A terceirização é um fenômeno mundial. Ele sempre estará ligado a um apelo econômico de aumento de produtividade com baixo custo. No Brasil, a noção de terceirização foi trazida por multinacionais por volta de 1950. As empresas que têm por atividade limpeza e conservação também são consideradas pioneiras na terceirização de serviços no Brasil, pois existem desde aproximadamente 1967. Esse fenômeno da terceirização hoje ele está no mundo todo. No Brasil especificamente, ele começa na indústria automobilística e ele já existe no Brasil como realidade e previsto em lei desde a década de 70, com a Lei 6.019. Inicialmente, ele foi aqui no Brasil, ele era permitido especialmente para os serviços de asseio, conservação, limpeza e nos serviços de vigilância. No final da década de 60 e início dos anos 70 é que a ordem jurídica instituiu referência normativa mais destacada ao fenômeno da terceirização, mesmo que ainda não fosse utilizada tal nomenclatura. Todavia, conforme instituído no Decreto-Lei nº 200/67 e Lei nº 5.645 de 1970, tal referência dizia respeito apenas ao segmento público do mercado de trabalho. Vale dizer, administração direta e indireta da União, estados e municípios. A partir da década de 70, foi editado um diploma normativo que tratava especificamente da terceirização, estendendo-a ao campo privado da economia. Lei 6.019, de 74, que dispõe sobre o trabalho temporário. Tempos depois, a Lei nº 7.102, de 83, autorizava também a terceirização do trabalho de vigilância bancária em caráter permanente. Hoje, a legislação não mudou muito, mas ele ainda é permitida a terceirização, o serviço dos terceirizados ainda é permitido, apenas e tão somente para exercício de atividades que não sejam da atividade fim da empresa. A jurisprudência trabalhista, nos anos 80 e 90, também se debruçou sobre o tema, que se generaliza com frequência cada vez mais significativa no âmbito do mercado laborativo do país. Nesse contexto, ao lado da multiplicidade de interpretações jurisprudenciais lançadas nas decisões ocorridas nas últimas décadas, o Tribunal Superior do Trabalho editou 2 súmulas de jurisprudência uniforme, 256 de 1986 e a 331 de dezembro de 1993. A terceirização, ela não tem diminuído no Brasil, ela é um fenômeno que é um fenômeno crescente. Juntamente com ela, se vem também, se você for examinar estatísticas, aumentaram os acidentes de trabalho, aumentaram as mortes, porque se tem menos treinamento, aumentaram as fraudes. A legislação trabalhista, ela não mudou muito, mas os tribunais, ao longo do tempo, especialmente o TST, têm tido muito cuidado ao examinar temas como a terceirização. E não deixe de acompanhar as decisões do Tribunal Superior do Trabalho no Twitter, no Facebook, no YouTube e em tempo real. Acesse o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!